Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o vídeo sobre a República Oligárquica. Esse termo já é uma contradição, em si mesmo. República é do latim, quer dizer coisa pública, bem coletivo, bem comum, não é? E oligarquia vem do grego, governo de poucos, governo de uma elite. O período da chamada República Oligárquica vai de 1894 até a Revolução de 1930. Esse é o período que nós chamamos de República Oligárquica. E por que chamamos de República Oligárquica? Porque as oligarquias brasileiras assumem o controle do Estado e passam a controlá-lo. O que são as oligarquias? São as elites de cada estado, e essas oligarquias estaduais vão controlar o poder nos estados e no governo federal. As oligarquias mais poderosas do país nesse período eram as oligarquias de Minas Gerais e de São Paulo. O Brasil desse período é um Brasil rural. Mais de 80% da população vive no campo. As cidades são cidades muito pouco povoadas, mesmo as capitais. Belo Horizonte mesmo, que foi uma capital criada em 1897, e foi a primeira capital planejada do país. Os planejadores pensavam uma cidade para no máximo 250 mil pessoas, 250 mil habitantes, porque as cidades eram pouco povoadas. A maior parte da população vivia no campo. O principal produto de exportação brasileiro nesse período era o café. Já era da época do Império e continuou a ser durante a República. É claro que existiam outros produtos, mas o café respondia por mais de 60% das exportações brasileiras desse período. Então, os produtores de café eram os donos do dinheiro nesse período. Tinham poder econômico e exerciam também o seu poder político. Bom, ficou conhecida a expressão política café com leite. Isso porque os estados de Minas Gerais e de São Paulo comandavam a política nacional. A maior parte dos presidentes da República do período ou são paulistas ou são mineiros, ou são de outro estado apoiado por paulistas e mineiros. Nem sempre essa associação entre São Paulo e Minas foi harmoniosa. Há momentos em que há o rompimento da política café com leite. É o caso, por exemplo, da eleição de 1910, quando Minas Gerais apoia Hermes da Fonseca e São Paulo apoia Rui Barbosa. Então você tem ali momentos também de tensão entre as oligarquias. A gente não pode pensar também, porque são oligarcas, porque são membros das elites, que eles são amiguinhos entre si, não são. Disputam o poder de forma violenta. O Brasil desse período é um Brasil absurdamente violento. As revoltas desse período são violentas, as guerras civis desse período, o banditismo nesse período. É um período muito grave, é um período onde nos enfrentamentos é comum a degola. E o que é a degola? É cortar a cabeça da pessoa. Durante a Revolução Federalista de 1893 a 1895, tinha um comandante militar que dizia o seguinte: não me tragam ideias, me tragam orelhas. Tal era o barbarismo. Era comum matar o inimigo e pegar uma parte dele, mutilando.
e colocando exposta. Então, esse é um período de muita violência, de disputas políticas muito violentas. Qual que é a base desse sistema político? É o que a gente chama de coronelismo. Coronelismo nasceu no Brasil Império. Lá em 1831, no período das regências, foi criada a Guarda Nacional. E o Estado brasileiro passou para entes privados, partes do poder público. Deu poder de polícia para grandes proprietários rurais com seus jagunços armados. Era criado, portanto, uma milícia, que a gente chama de Guarda Nacional. Os coronéis da Guarda Nacional comandavam os seus municípios, mandavam em suas regiões. Os coronéis mais importantes de cada estado formavam a oligarquia estadual. E as oligarquias mais importantes, como a gente já falou desse período, vai ser justamente as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais. Nós temos então uma realidade onde a base do sistema está lá no coronel. O coronel, ele controla a população. Quanto maior for o seu curral eleitoral, mais poderoso é o coronel. Os termos desse período têm muito a ver com o campo, com o mundo do campo. É curral eleitoral, é voto de cabresto. O que significa isso, o voto de cabresto? É o voto controlado pelo coronel. O que é o cabresto? É aquela armação que se coloca no animal de montaria para direcionar onde o animal deve ir. Ou se deve parar, ou se deve seguir. Não é? Então, o voto de cabresto é o voto controlado pelo coronel. Atualmente, se alguém quer se eleger no Brasil atual, ele tem que convencer o conjunto da população. Ele tem que convencer o maior número de eleitores possível. Nesse período não é assim. Nesse período, se você quer se eleger, você tem que ter o apoio dos coronéis. Eles são os donos dos votos. O voto nesse período, vamos lembrar, é um voto aberto, ele não é secreto. Não existe justiça eleitoral. Não existe uma fiscalização das eleições. As eleições são fraudadas. Ah, Luiz, então quer dizer que elas ficaram fraudadas nesse período aí da República Oligárquica? Não, elas já eram fraudadas desde a época do Império. Elas já eram com voto aberto desde a época do Império. Né? Vamos lembrar, numa eleição lá do Império, em 1840, elas ficaram conhecidas como as eleições do cacete. Não é? Por conta da violência do processo eleitoral. Não é? Então o processo era manipulado e continuou a ser na República. Os coronéis mandavam no Império e continuaram mandando na República. Isso não é o que modificou, isso aí é o que manteve inalterado. Esses coronéis são grandes proprietários rurais. São eles que vão definir quem é que vai ser o prefeito, quem é que vai ser o delegado, quem é que vai ser até mesmo o pároco da comunidade ali, o juiz, o promotor. E ai desses entes se ousarem questionar a ordem do coronel. O coronel trata o município como se fosse bem privado, como se lhe pertencesse. A isso a gente chama patrimonialismo. Você toma o que é público como seu, como se fosse particular. O coronel também é visto como um grande benfeitor. Essa prática a gente chama de clientelismo. Isso é uma prática política que vem lá da Roma Antiga. Não é? Os plebeus pobres que eram ajudados pelos patrícios eram chamados de clientes. Da mesma forma, o coronel vai ajudar, entre aspas, a população. Só que ele espera que essa população o retribua votando em quem ele mandou votar. Não é? Então,
toda essa ajuda, ela tem que se reverter no poder político do coronel. O coronel é visto como o grande pai daquela região. Então é muito comum as pessoas se ajoelharem diante dele, beijarem a mão, pedirem a bênção, pedirem autorização para se casar, colocarem o filho para serem adotados, batizados pelo coronel, né? E a posição que você tem nessa sociedade depende se você está mais distante ou mais próximo do coronel. Se alguém chega para você e fala quem é você, logo você vai dizer, sou gente do coronel fulano. Você está sob a proteção daquele coronel. Agora, se você for parente dele, é claro que você vai reivindicar o seu parentesco. Sou primo do coronel, você sabe com quem que você está falando. Bom, então essa é uma sociedade do que a gente chama de mandonismo. Não é? O coronel manda na região. Ele é um governante autoritário, ele não vai ouvir a população, ele não vai ouvir a maioria. Não tem democracia nesse período. É uma democracia de fachada. Ah, Luiz, tem eleições? Tem. Mas essas eleições valem realmente a vontade popular? Primeiro que a maior parte da população não vota. Mulher não vota, analfabeto não vota, né? E como analfabeto não vota, mais de 90% da população não vota, né? Porque mais de 90% da população é analfabeta. O Brasil não tem, nesse período, um sistema de saúde, não tem um sistema de educação pública, né? Vamos lembrar que só depois de 1934 é que o Brasil passou a ter escolas de primeira a quarta série para alfabetizar a população, né? Então você tem já um grupo muito pequeno que participa das eleições. Esse grupo pequeno ainda é manipulado, controlado pelo coronel, através do voto de cabeça. Ah, então os coronéis são amiguinhos entre si. Não, já falei que não. Eles brigam muito entre si. Eles disputam o poder. E disputam de forma violenta. Ah, todos têm homens armados, são milicianos. O coronelismo é isso. Não é? As estruturas públicas de segurança brasileiras ainda estão em formação. As nossas polícias ainda estão em formação. Então, esse poder está muito nas mãos dos entes particulares. Como que é a vida nesse período? Se vive bem nesse período? Não. As pessoas morrem de fome nesse período. A expectativa de vida do brasileiro desse período é menos de 30 anos. É a expectativa de vida média. O índice de mortalidade infantil é altíssimo. Moléstias, doenças das mais variadas acometem o brasileiro aí, nesse período, né? É peste bubônica, é varíola, é febre amarela, dengue. Você tem uma realidade extremamente perversa para a população brasileira nesse período. Muito bem. Só que aí você tem eleições fraudadas, mas regulares, de 4 em 4 anos. Então você tem lá a troca dos presidentes de 4 em 4 anos. Já falamos que dentro daquele esquema da política do café com leite. São Paulo e Minas governam o país, mas precisam do apoio dos outros estados. Esse apoio é negociado com os outros estados. O governo federal não vai intervir nos estados, os estados vão ter autonomia, muita autonomia nesse período. E aí as oligarquias estaduais mandam em cada estado. A isso nós chamamos política dos governadores. Bom, esse Brasil, produtor de matérias-primas, produtor de café,
de borracha, de mate, de açúcar. Esse Brasil, ele está dentro daquela divisão internacional do trabalho como um produtor de produtos primários e, portanto, dependente na relação. Importamos os produtos industrializados em grande medida. Só que uma coisa que a gente já estudou num outro momento vai modificar um pouco essa realidade. O Brasil vai começar um processo de industrialização um pouco mais acelerado, entre 1914 e 1918. O que ocorreu no mundo entre 1914 e 1918? A Primeira Guerra Mundial. Como os principais países industrializados eram os europeus, e os europeus estavam em guerra, ocorreu um momento de oportunidade para a produção industrial brasileira. Surgem, então, indústrias de substituição de importação. E aí você tem duas coisas. Primeiro, a formação de uma burguesia industrial no Brasil. E, por outro lado, a formação do proletariado brasileiro. Os trabalhadores urbanos assalariados que trabalham nas fábricas. Qual era a realidade desses trabalhadores urbanos? Primeiro, eles eram, em grande maioria, de origem imigrante. Eram italianos, portugueses, espanhóis, alemães, suíços. Bom, e traziam a experiência da Europa do movimento operário. Aquilo que eles viviam no Brasil no início do século XX, eles vivenciaram lá na Europa do século XIX. A extensa jornada de trabalho, os baixos salários, a exploração do trabalho infantil e do trabalho feminino, as péssimas condições de moradia. Pois bem, eles começam então a se organizar em sindicatos, eles começam a formar clubes recreativos de operários, vários clubes de futebol brasileiro surgiram como clubes operários. Eles organizam periódicos, jornais e revistas para a conscientização da classe operária e passam a reivindicar jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas, direito à aposentadoria, regulamentação do trabalho feminino, proibição do trabalho infantil. Mas não tinha nada disso? Não tinha nada disso. Não existia legislação trabalhista ainda. E como que eles faziam então? Eles realizavam greves. Nós temos greves importantes em 1907, 1910, 1917. A de 1917 foi uma greve geral. Parou São Paulo. Então você tem um processo aí de luta da classe operária urbana, de organização dessa classe operária urbana, por melhores condições de vida e de trabalho. Bom, muito bem. Como que o Estado tratava isso? Como caso de polícia. Bate, prende, deporta. Muitos eram imigrantes, Então, desde 1907 foi editada uma lei chamada Lei Adolfo Gordo, que dizia que estrangeiro radicado no Brasil que se envolvesse em atitudes subversivas poderia ser deportado, ou seja, mandado de volta para o país de origem. Muito bem, mas os trabalhadores não se intimidaram, eles, mesmo assim, mesmo com toda a repressão, mesmo o governo oligárquico tratando como caso de polícia, o movimento operário, eles continuaram na luta por melhores condições de trabalho e pela aprovação de leis trabalhistas, que vão surgir mais lá na frente, lá nos anos 1930, como resultado dessa luta. Bom, uma outra coisa que a gente vai perceber aí de modificação é que a população mais pobre também se revolta.
gente não pode achar que porque os oligarcas mandam, que a população simplesmente abaixa a cabeça e obedece. Não, ela resiste muitas vezes. Então você tem várias revoltas no campo e na cidade. Tá? A primeira delas, um movimento bem interessante, que ficou conhecido como Guerra de Canudos. Ocorreu entre 1896 e 1897. O que foi a experiência de Canudos? Você tem os abusos dos coronéis, né, dos grandes proprietários, com os pobres no campo. Um grupo de sertanejos passa a seguir então um beato, figura muito comum do Brasil do final do século XIX e início do século XX no Nordeste e no interior do Brasil de uma forma geral. Chamava-se Antônio Álvares Maciel, que ficou conhecido como Antônio Conselheiro. Ele era um ex-seminarista, um rábula. O que é um rábula? Um advogado prático, um advogado não formado. Sabia ler e escrever, né? Imagina, a maior parte da população analfabeta. E aí, chega lá uma intimação para você. Você não sabe o que está escrito no papel. O que você faz então? Você vai até o Antônio Conselheiro. O que está dizendo isso aqui, esse papel? Ah, está dizendo que é para você comparecer lá no fórum, tal hora, tal dia. Se você quiser, eu vou lá com você. Então ele resolvia os problemas para essas pessoas. Ele dava conselhos, daí Antônio Conselheiro. Bom, o conselheiro ele vai montar uma comunidade. Ele vai fundar o Arraial de Belo Monte, uma fazenda de gado abandonada. Eles ocupam a fazenda, né? Que era a Fazenda de Canudos, daí o nome Guerra de Canudos. Né? Mas ele funda um arraial, é o Arraial de Belo Monte. No Arraial de Belo Monte, a comunidade dividia tudo. Tudo era compartilhado. Todos tinham acesso à terra, todos tinham acesso à produção. E o conselheiro montou toda uma estrutura paralela ao governo do país. Então ele não seguia as regras da República, ele tinha as regras próprias lá no seu arraial, não é? E o seu arraial foi atraindo cada vez mais sertanejos empobrecidos. Estima-se que tenha chegado a ter em torno de 30 a 40 mil habitantes. É muita gente para a época. Muita gente. E aí começa a desagradar as autoridades dos municípios vizinhos. Os coronéis, a igreja, não é? Bom, e aí eles vão enfrentar o exército. O exército mandou 4 expedições. Os sertanejos venceram as 3 primeiras. Eles montaram lá sua própria guarda, né? Porque, como eu já disse, esse é um período de muita violência. As pessoas são muito violentas nesse período. Então você tem ali o seguinte, o exército manda o primeiro destacamento, esse primeiro destacamento é totalmente dizimado. Ele manda o segundo destacamento. O segundo destacamento também é dizimado. O terceiro destacamento, quando chega para enfrentar os sertanejos, encontra as favelas, as árvores da caatinga, repleta de cabeças amarradas do segundo destacamento. E esse terceiro destacamento, que é o que chega às portas da cidade, mas não consegue, né, vencer os sertanejos, ele vai ser substituído pelo 4º destacamento. Aí o exército vem com tudo, vem com toda a força para destruir, né? Para dizimar o Arraial de Belo Monte. Né? Nós temos então aí o exército brasileiro matando em torno de 30 mil brasileiros. Isso ocorre por quê?
Isso ocorre porque nós não vivíamos nesse período numa democracia. Era um período oligárquico. Os interesses de poucos se sobrepunham aos dos cidadãos brasileiros, que não eram tratados como cidadãos. As vidas dessas pessoas não importavam para os grupos que mandavam no país. Daí República Oligárquica. Canudos então foi destruído, mas permanece vivo na memória, está marcado aí na nossa história, como que a população pobre, ela quando se organiza, consegue montar sim, não é? Uma comunidade eficiente, consegue sim resolver seus próprios problemas. E como que isso desafia os poderosos? Não é? E como que é tratado nesse período movimentos assim? Como caso de polícia. Vai lá, mata todo mundo. Bom, um outro movimento, esse no sul do Brasil, muito parecido com Canudos. É por isso que esses movimentos são chamados de movimentos messiânicos, porque tem lideranças carismáticas que são consideradas como messias, como enviados de céu, de Deus, da divina providência. É um movimento do contestado. Né? Nós temos lá entre Santa Catarina e Paraná uma região chamada região do contestado. Nessa região você tinha grupos de sertanejos que já viviam naquela terra há muito tempo. O Estado brasileiro começa a expulsar essas pessoas para a construção de uma estrada de ferro. Uma estrada de ferro comandada por empresas norte-americanas. Os sertanejos que estão sendo expulsos das suas terras começam a se organizar, sob também uma liderança messiânica, o monge Zé Maria, que também vai organizar lá um arraial, que também organiza grupos armados. Isso é 1912. Como que esse movimento pela posse da terra, não é, vai ser tratado pelas autoridades? São bandidos. É o bando do contestado. Tem que matar todo mundo. E também serão exterminados. Bom, esse banditismo social era comum no período. Tanto que um dos movimentos é o movimento cangaço. Né? São grupos normalmente de ex-jagunços, né? Que não querem mais responder às ordens dos coronéis e passam a se organizar em bandos armados, né? Lutando muitas vezes contra os coronéis, contra as autoridades, né? Seria um Robin Hood brasileiro, né? Roubavam dos ricos para dar aos pobres, né? Pelo justo e pelo certo, como eles diziam. O movimento também foi duramente perseguido, né? E só foi dominado lá no período já da Era Vargas. O mais famoso era o Bando do Lampião, né? Virgulino Ferreira de Souza. Na cidade do Rio de Janeiro, a gente também vai ter revoltas. Nós vamos ter uma revolta em 1904 e outra em 1910. Na revolta de 1904, nós vamos ter aí uma reforma sanitária na cidade. A cidade está passando por uma reforma sanitária no governo de Rodrigues Alves, né? O Rio de Janeiro é a capital do país, é a única cidade do país que tem mais de 1 milhão de habitantes. E é uma cidade pestilenta, é uma cidade onde se morre de cólera, se morre de febre amarela, se morre de gripe, de dengue, de varíola. Resultado, você tem aí a organização de uma reforma sanitária sob o comando de Oswaldo Cruz, que pretende, por exemplo, vacinar obrigatoriamente a população. Então é baixada uma lei estabelecendo a vacinação obrigatória.
Então as pessoas eram obrigadas a se vacinar. Bom, nós estamos falando de 1904. Uma população que não tem escola, uma população que não sabe ler e escrever, não tem informação. Essa população, ela duvida dessa vacina. Então você tem aí uma resistência da população. Sem contar que nessa mesma toada da vacinação, essa população está sendo expulsa do centro da cidade. Os cortiços estão sendo destruídos, né, pelo esquema do bota abaixo, e elas estão sendo expulsas para os morros. E aí estão se formando as favelas do Rio de Janeiro, justamente nesse período. Né? Às vezes a gente olha lá e pensa, a favela é coisa da agora. Não é coisa da agora, não. Começa já se formar no final do século XIX e foram se formando por conta de uma política de exclusão social. Não é? Temos que limpar o centro do Rio de Janeiro dessa pobretada toda. Temos que acabar com esses cortiços. Não é? Ora, a população está com raiva, ela está enfurecida. E muitas vezes essa obrigatoriedade da vacinação colocava uma questão moral ainda para eles. Nós estamos falando do início do século XX, onde, numa sociedade patriarcal, muito fechada ainda, um estranho chegar na sua casa, pegar na sua filha, pegar na sua esposa, para aplicar vacina, então contrariava muito com a moral da época. Então a população vai se revoltar contra a obrigatoriedade da vacinação. E inclusive vai conseguir suspender a obrigatoriedade, não a vacinação. A vacinação vai continuar. Mas a obrigatoriedade vai ser suspensa. O governo vai ter que ceder. Né? Dada a violência com que a população se revoltou contra a medida. Bom, já em 1910 nós temos aí a revolta da Chibata. A revolta da Chibata é uma revolta muito interessante aí no caso. Ela demonstra o quanto que as instituições brasileiras demoram para se tornarem instituições com um mínimo de civilidade, um mínimo de apego ao respeito ao ser humano. Em pleno 1910, os marinheiros ainda sofriam castigos físicos na Marinha Brasileira. Eles eram castigados com chicotadas. Pois bem, esses marinheiros, em sua maioria negros, eram tratados como se escravos fossem. Bom, começa então entre eles um movimento. Surge ali uma liderança chamada João Cândido, que era conhecido como Almirante Negro. O estupim da revolta ocorre quando um marinheiro chamado Marcelino, ele entra na embarcação que ele servia com uma garrafa de cachaça. Um outro marinheiro que estava um pouco acima dele chama a atenção dele. Ele xinga esse outro marinheiro e continua com a garrafa. O seu superior vai então ao comandante da embarcação. O comandante da embarcação manda prender o Marcelino e determina que o Marcelino deve receber 250 chibatadas na frente de todo mundo. 250 chibatadas. O comandante sabia o que estava fazendo. Ele sabia que ele ia matar o marinheiro na frente de todo mundo. Não é? Porque foi isso que aconteceu. Ele coloca então todos os marinheiros para assistir à morte do Marcelino, que efetivamente ocorre. Isso enfurece todo o conjunto da marujada. E o que eles vão fazer então? Eles vão tomar 4
encouraçados. O que é o encouraçado? O navio de guerra. Eles tomam Minas Gerais, o Deodoro, o Bahia, né? E o São Paulo. Bom. E eles vão apontar os canhões dessas embarcações para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a capital da República nesse período. Hermes da Fonseca, um militar do Exército, tinha acabado de ser eleito e teve que lidar com essa insubordinação. E teve que negociar com eles. E nessa negociação, ele assume que eles seriam anistiados. Aí eles depõem as armas, são suspensos os castigos físicos na Marinha, só que ele não cumpriu o acordo. Depois que eles depuseram as armas, foram presos, o João Cândido foi preso, né? Eles são mandados para prisões que eram verdadeiros campos de concentração na Amazônia. Foi julgado calvirgem na cela onde estava João Cândido, ele mais umas 30 pessoas. 4 só sobreviveram quando julgaram cal na cela, porque morreram asfixiados. Ele vai ser colocado num manicômio sem ser louco, né? E como que morre João Cândido? Morre na década de 1970, pobre e esquecido numa favela do Rio de Janeiro, né? Quando os pobres se revoltam, eles são tratados da pior forma possível por quem comanda o Estado brasileiro. Porque quem comanda o Estado brasileiro nesse período são as oligarquias. Esse é o período oligárquico, não é? Então, se a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo, a oligarquia é o governo da elite, pela elite, para a elite. Uma elite que abusa absurdamente do poder que tem. E que, na verdade, não é uma elite, são elites que, como a gente já falou aqui, brigam muitas vezes entre si, não é? Bom, essa foi então a aula sobre a República Oligárquica, não é? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que eu tenha sido claro, né? Em outros momentos nós vamos voltar, né, a esse assunto e a vários outros. Boa sorte a todos, até a próxima.